Shalom, amados, um dia abençoado na presença de Yahvé, nosso Deus. Este é o dia que Yahvé fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Estamos aqui reunidos nesta manhã do primeiro dia da semana, no 8º dia dos 21 dias de jejum e oração pelo Brasil que nós estamos fazendo como igreja. E esse dia em especial nós estaremos orando sobre o avivamento espiritual para o Brasil. E os textos básicos que nós vamos usar se encontram em Abacuque 3:2, que diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. E o segundo texto básico é Efésios 5, de 18 a 21, que diz: E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém. Nós estaremos orando para que Yahvé, nosso Deus, desperte a igreja no Brasil e levante intercessores e pregadores fiéis à palavra, que haja salvação em todas as regiões. Aleluia. Assim sendo, nós vamos estar orando por um avivamento espiritual. Nós queremos, em primeiro lugar, ressaltar que para que esse avivamento chegue, precisa preparar o caminho. E a maneira de preparar o caminho para o avivamento chegar, existem impedimentos que estão acontecendo. Impedimentos que não permitindo assim que a renovação espiritual chegue. E nós vamos então estar em primeiro lugar nos arrependendo sobre esses pontos que nós vamos ver de impedimentos sobre a igreja. A gente tem a grande alegria e o privilégio de poder orar de uma maneira tão profunda e séria, orando a palavra, para que o propósito dessa oração alcance, o objetivo. Então, o propósito da nossa oração é este: uma renovação espiritual para a igreja no Brasil. Porque nós, no decorrer aqui dos pedidos de arrependimento, nós vamos estar vendo o quanto a igreja está precisando dessa renovação e quão longe ela está por conta desses impedimentos. Nós vamos começar com o primeiro ponto, que é pecado não confessado e vida em desobediência. Será que a gente vê isso na igreja? Pecado não confessado? Quantas pessoas escondem os seus pecados? Às vezes por causa da família, às vezes por causa do pastor e às vezes para não perder uma posição na igreja. Só que o pecado fica à vontade, e isso impede o crescimento espiritual da igreja. Então nós vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor em Salmos 66:18. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Se houver pecado não confessado, se não houver um arrependimento genuíno, não tem como o Senhor ouvir as nossas orações. E, consequentemente, não tem como chegar um renovo para nós. O texto que nós baseamos para orar sobre, começando pelo arrependimento, está em Atos capítulo 3, verso 19, que diz: Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de refrigério da parte do Senhor. Precisamos de refrigério da parte do Senhor. E para isso nós estamos aqui para confessarmos os nossos pecados. E é tão sério isso, porque quantas pessoas camuflam os seus pecados por conta de tudo isso que eu já falei e andam em desobediência. E a gente sabe que isso daí precede uma ruína, A oração que nós vamos fazer com relação a isso, baseada nesse texto de 1 João 9, diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor Yahvé, nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti com o coração exposto. Confessamos nossos pecados, nossas transgressões ocultas, nossa negligência em obedecer a Tua palavra. Perdoa-nos, ó Deus.
Lava-nos com o sangue de Yeshua e remove de nós tudo aquilo que nos separa de ti. Purifica a tua igreja e reacende em nós o desejo de santidade. Que nenhum pecado seja tolerado entre nós. Que a tua luz nos visite e nos transforme. Amém? Segundo ponto que está impedindo uma renovação espiritual é o orgulho espiritual. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. O orgulho impede o quebrantamento e a dependência do Senhor. Igrejas e líderes que se tornam autossuficientes bloqueiam o fluir do Espírito. Oramos assim: Pai, reconhecemos que muitos de nós tornamo-nos soberbos, julgando-nos melhores do que os outros, confiando em nossa própria justiça. Humilhamos agora o nosso coração diante de Ti. Livra-nos da arrogância espiritual. Dá-nos um coração quebrantado, humilde e ensinável. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Quebranta a nossa vaidade e derrama sobre nós a graça da verdadeira dependência do Teu Espírito. Amém. Que seja assim, Senhor, sobre nós pessoalmente, sobre nós como igreja, sobre toda a nossa liderança, sobre toda a equipe que nos abençoa no ministério, que não haja em nós esse orgulho espiritual nem o orgulho denominacional. Isso é uma coisa muito real, que muitas vezes nós nos orgulhamos da nossa denominação, e isso é um pecado que impede o agir do Espírito Santo na igreja. Terceiro ponto é a falta de oração e intimidade com Deus. Temos sempre orado, segundo Crônicas 7:14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar e se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então existe essa condicional, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então, esse orar, se humilhar, orar e buscar o Senhor é uma condição predisponente para que o Senhor possa responder aquilo que nós estamos buscando, a salvação da nossa nação, a cura da nossa terra, e começa com a nossa intimidade com o Senhor. Precisamos ser íntimos do Senhor. Como num relacionamento, né? Assim que a gente pensa de noivado, onde nós conhecemos um pouco o nosso futuro cônjuge, e depois quando nós nos casamos, a convivência vai nos tornando íntimos, nós vamos conhecendo melhor o nosso cônjuge, entendendo o que ele gosta, o que ele não gosta, como ele é, se ele vai mudar, se ele não vai, e isso é muito tremendo. Por exemplo, nós estamos casados há quase 37 anos, em outubro completamos 37 anos, nós nos conhecemos muito profundamente, coisa que não nos conhecíamos antes de sermos casados. E o Senhor quer uma intimidade desse tipo, sabe? Você saber quando falar, o que não falar, ouvir, obedecer. Para construir essa intimidade leva tempo. E se tem uma coisa que tem sido roubado de nós, é isso, é o tempo. A gente tem se distraído muito. Uma certa vez eu ouvi o Senhor falar para mim: cuidado com as distrações. Ele falou dentro de mim: presta atenção, cuidado com as distrações. Então tem muitas picuinhas, né? Muitas raposinhas comendo a florzinha da plantação e o fruto não vinga, porque a gente se distrai. Então o Senhor tem nos chamado a uma intimidade. De uns anos para cá, isso tem ficado mais forte ainda. O quanto o Senhor tem sentido saudade de nós estarmos ali. Ele está sempre ali a nos esperar. E quantas vezes nós estamos gastando literalmente o nosso tempo com coisinhas que não têm permitido o avivamento chegar. Então, o Senhor nos chama para essa intimidade. E nós queremos orar com relação a isso. Oremos: Senhor Yahvé, perdoa-nos por negligenciarmos a oração, por trocarmos a comunhão contigo por rotinas vazias. Aviva o altar da oração em nossa vida pessoal, nos lares,
e na igreja. Ensina-nos a buscar-te com sede e fome, e eu acrescento, e com paixão. A intimidade gera paixão. A gente fica sentindo tanto a falta quando a gente é muito íntimo e ama e sabe se a pessoa está longe por algum motivo, é a falta que ela vai estar sentindo daqueles momentos que nós estamos juntos, e a falta que a gente sente por não ter a pessoa ali junto. E é assim que o Senhor sente com relação a nós, quando nós gastamos e investimos o nosso tempo em coisas vazias, em coisas vãs. O Senhor nos chama para uma intimidade, e essa falta de intimidade impede o avivamento chegar. Desperta em nós, Yahvé, nosso Deus, um espírito de súplica e de intercessão, que voltemos à tua presença com lágrimas e perseverança, até que o céu se abra sobre nós. Amém, amados? Aleluia! Por isso, nós precisamos nos conscientizar e nos arrepender desse distanciamento, dessa frieza, dessa indiferença com relação a orar. E a gente vê muita gente, às vezes, até brincando com relação à oração. Ah, Senhor, o mesmo de ontem. Misericórdia, não é, amado? Misericórdia. Como assim no dia a dia, com o nosso cônjuge? Se a gente fizesse isso com ele, imagina com o Senhor, que nos ama de tal maneira ao ponto de ter dado seu Filho unigênito para morrer a nossa morte, para nos dar vida juntamente com ele, para ter intimidade, comunhão. Então, igreja, desperta para isso. Oração, intimidade. O quarto ponto é a indiferença e a frieza espiritual. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quando a igreja se acomoda, perde a fome de Deus. E a mornidão é um dos maiores obstáculos para o avivamento. É uma aparência de que está um pouquinho quente, um pouquinho frio. Só que para Deus isso não vale. Isso dá ânsia de vômito em Deus. Então nós precisamos acender a chama espiritual. Sabe, amado? Para o avivamento chegar, a igreja tem que estar cheia do poder do Espírito Santo. E como isso é possível? É possível quando nós considerarmos a importância deste fogo ser real em nós. Toda frieza ser afastada de nós. Nós não podemos deixar que a frieza nos domine em momento nenhum. Vivemos em tempos em que se oferece tanta coisa para a gente investir o nosso tempo, e nós ficamos indiferentes. E o Senhor nos chama a um aquecimento, a um retorno espiritual. Vamos orar com relação a isso. Diga assim: Senhor Jesus, não queremos ser mornos. Acende novamente em nós o fogo do teu amor, o fogo da tua presença, o fogo da paixão por ti, pela causa. Desperta em nosso coração que se acostumou com a rotina sem paixão. Desperta, Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 3:15 e 16: quem dera fosses frio ou quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Senhor nosso Deus, Yahvé, não nos rejeites. Derrama a tua presença até que sejamos novamente inflamados, que o fervor espiritual seja restaurado no meio do teu povo. Restaura, Senhor, em nós o fervor espiritual. Quinto ponto: apego ao passado, tradições, métodos, zonas de conforto. A palavra do Senhor diz em Isaías 43, 18 e 19: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova que está vindo à luz. Não percebeis? É um dos nossos decretos. O Senhor já estava nos avisando. Vocês sabem que quando você lê a sequência dos decretos, você vai ver um crescente de um momento de aproximação. Veja o decreto do ano passado: o Senhor manda-nos subirmos até Ele. E agora Ele está nos alertando das portas que Ele está colocando diante de nós, portas abertas que ninguém pode fechar, e fechando portas que ninguém mais vai conseguir abrir. Glórias a Deus por isso. Nós estamos nos aproximando de um tempo, de um momento muito glorioso. E nós temos que entender que nós temos fundamentos que são inamovíveis, mas nós precisamos nos abrir para o novo de Deus. Às vezes, nós vemos dimensões nas nossas frentes como um deserto que não tem caminho. Diante de tudo que a gente está vendo, da evolução da internet, de tudo que a gente está encontrando hoje, inclusive da inteligência artificial, coisas absurdas que a gente nem imaginava que um dia seria possível, e nós estamos vivendo essa geração. Então nós temos que nos abrir para o novo, porque o Senhor vai nos mostrar caminhos no deserto, rios no ermo,
para que a gente possa atrair o avivamento, trazer o avivamento. Nós somos uma igreja apostólico-profética. Nós somos a igreja que atrai o céu na terra. Os outros 3 ministérios, eles estão na maioria das igrejas. O evangelismo, o pastor e o mestre. O evangelista, o pastor e o mestre. Mas esses 2, o apostólico e o profético, são os que trazem o céu. E nós somos essa igreja. Glória a Deus por isso. Então, nós temos que, e nós sabemos que nós somos assim, começa pela nossa líder, a nossa liderança que sempre nos atenta a estarmos na onda que o Senhor está trazendo, no mover que o Senhor está trazendo. E não ficarmos na nossa zona de conforto, onde nós não nos abrimos para o novo. Deus tem um novo para nós. Então, um dos impedimentos para que o avivamento chegue é o apego ao passado, ao mover lá do passado, ficarmos presos naquele caixote. Deus não quer isso para nós. Deus tem um novo. Oh, aleluia! Deus tem um novo e nós temos que abrirmos para isso, né? A renovação exige desapego. Muitas igrejas ou líderes impedem o novo de Deus por estarem presos a modelos antigos ou a um tempo que já passou. E nós vamos fazer a seguinte oração: Yahvé, nosso Deus, quantas vezes resistimos ao novo por medo de deixar o velho, mas hoje dizemos sim ao teu mover. Desapegamo-nos das tradições que nos amarram, das estruturas que limitam o teu agir. O Senhor diz que faz algo novo. Já deu isso no nosso decreto de Isaías 43, 18 e 19. Dá-nos, ore por isso, oremos, dá-nos ousadia para caminhar pelo novo caminho que estás abrindo, o novo caminho que estás abrindo, que não sejamos prisioneiros do ontem, mas instrumentos do que estás fazendo agora. Aleluia. 6º ponto que nos impede: a incredulidade. E não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Mateus 13:58. A falta de fé limita o agir de Deus. Onde há incredulidade, a renovação espiritual é sufocada. O Senhor hoje não está podendo fazer milagre na igreja por causa da incredulidade. E tem tanta coisa artificial, sabe? Pirotécnica, tentando fazer coisas na igreja. E o Espírito Santo, que é o único que pode fazer acontecer o sobrenatural na igreja, está sendo impedido. Então, a gente tem que pedir perdão para o Senhor de toda a incredulidade que a gente permitiu entrar na igreja, de todo artifício. E, sabe, às vezes a gente até por ser, eu, por exemplo, da área da saúde e conhecer o funcionamento das coisas, muitas vezes a gente fica incrédulo com relação a algumas coisas. Eu não, mas muitos eu sei que são assim. Eu, quando vou orar pela cura, como eu conheço a anatomia, eu oro pela anatomia. E o Senhor faz milagres, Ele é o mesmo. E nós temos que orar para o Senhor impedir todo e qualquer tipo de incredulidade dentro dos nossos arraiais. Tem coisas assim que aos olhos humanos são impossíveis, mas o Senhor nos deu um decreto e nós andamos nele também, que Ele põe caminhos no deserto, que Ele põe rios no ermo. Oh, aleluia! Temos que andar dessa maneira. Vamos pedir perdão pela incredulidade da igreja hoje. Senhor Yahvé, nosso Deus, perdoa-nos por não crermos como deveríamos, por limitarmos o poder com nossos olhos naturais, ou com às vezes um entendimento científico. Clamamos como Pai aflito: ajuda-me na minha incredulidade. Marcos 9:24. Restaura a fé viva na tua igreja, que sejamos cheios de expectativa e confiança no sobrenatural, que voltemos a crer que tu podes todas as coisas. Tu podes. Tu és o Deus do impossível, do improvável. E como está ali na carta aos Hebreus, no capítulo 11, quando diz que a nossa fé, ela tem um firme fundamento, que é a palavra de Deus. As promessas de um Deus que não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Amém, igreja? Fé inabalável naquele que é inabalável, a rocha eterna. Temos a segurança. Precisamos nos arrepender como igreja por todo tipo de incredulidade. 7º ponto, a falta de unidade e perdão entre os irmãos. Existe isso dentro da igreja? Não apenas da igreja local, existe também, viu? Competição. Uma das coisas que nós enfrentamos aqui severamente na época que nós estávamos com a igreja em células no modelo dos 12, sobre lideranças que dominavam, queriam ser como se donos. E não aconteceu só aqui no nosso arraial, em muitos arraiais. Achávamos-nos como donos dos nossos discípulos.
E não somos. E tem mais. Hoje, muitos que estavam aqui conosco, e você também deve acontecer isso no seu arraial, e que se foram, depois de tantos anos conosco, se foram. Disseram que o tempo acabou. E o que nós temos que fazer? Abençoar, viu? Abençoar. Temos que chamar a unidade no corpo de Cristo, porque o avivamento não vai vir por uma igreja só. Ele virá pela unidade do corpo de Cristo, da igreja de Cristo na terra. Temos que perdoar os nossos irmãos, perdoar os que falam até hoje de nós, falam contra nós, e perdoar. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele perdoou, ele nos perdoou, ele nos perdoa. Então nós temos que chamar a unidade do corpo, amar o nosso irmão como a nós mesmos, amar e perdoar o nosso irmão. Amém, igreja? Vamos orar com relação a isso, ponto 7. Pai, reconhecemos que há divisões, feridas, mágoas e ofensas não resolvidas entre nós. Toca em nossos corações e ensina-nos a perdoar como Cristo nos perdoou. Quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Derrama a tua unção de reconciliação sobre a igreja, com letra maiúscula, que o amor fraternal seja restaurado e que, como um só corpo, sejamos vasos de honra diante de ti. Vasos de honra. Tem uma ilustração que eu gosto muito, que é do purê de batatas. O que é unidade de verdade? Somos diferentes entre si, né? Então a gente pega uma batata doce, uma batata baroa, uma batata inglesa, de vários tipos, de várias espécies, cozinhamos todas e fazemos um purê delicioso. Quando o purê está ali e a gente está degustando dele, a gente não sabe quem é quem. Sabemos que houve uma unidade e juntos eles formaram um sabor especial. Esse tipo de unidade a igreja precisa ter, porque é uma promessa do Senhor no Salmo 133, que ele virá e derramará sobre. E essa falta de unidade é fundamental para o avivamento espiritual local, da cidade e da nação, e que a gente tanto ora e espera. Aleluia. Resistência ao Espírito Santo é um outro ponto de impedimento para a renovação espiritual. Homens de dura cerviz, está em Atos 7:51. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Quando a igreja ou o indivíduo rejeita a correção, ignora os impulsos do Espírito ou vive de forma carnal, não há espaço para a renovação. Não podemos resistir ao Espírito Santo, é Ele quem nos santifica. É Ele que nos guia, é Ele que nos ensina, Ele é o Paráclito, é Deus de Deus mesmo conosco, em nós, para nos guiar. Meu Pai, jamais podemos resistir a Ele. E há uma resistência real em muitos lugares. E isso é um grande impedimento para o avivamento. Então, temos que nos arrepender com relação a isso, amados. Não podemos continuar com esse tipo de resistência. O Senhor quer liberar sobre nós toda sorte de bênçãos. E a resistência ao Espírito Santo é gravíssima. É algo gravíssimo. Então nós vamos orar agora com relação a isso. Vamos falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, perdoa-nos por resistirmos à tua voz, por ignorarmos a tua direção e por endurecermos o nosso coração quando tu falas. Hoje declaramos: temos ouvidos para ouvir e temos um coração disposto a obedecer. Não queremos ser como aqueles que te rejeitam ou te rejeitaram no passado. Guia-nos, que sejamos sensíveis ao teu mover e rendidos à tua vontade. Amém e amém. Outro ponto, que é o penúltimo: foco excessivo em métodos humanos. Como isso está real nos nossos dias, não é, amados? Quantas estratégias humanas para tentar encher a igreja, manter a igreja cheia, inchada. Senhor, que o Senhor nos perdoe, nos perdoe. Tem um texto em Isaías 31, versículo 1, que diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e confiam em cavalos, mas não atentam para o Santo de Israel. Ai, ai, ai. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro. Misericórdia, que o Senhor nos perdoe por isso. Quantas vezes nós estamos vendo isso? Tantas estratégias. Fiquei sabendo ultimamente que até o tanto de luz que coloca na igreja é para induzir a mente de quem está lá. Misericórdia. Ao tipo de música, é tudo algo preparado para... Meu Pai, misericórdia. Nós não precisamos de nada disso, amados. Temos que nos arrepender com relação a isso. Dependermos de estratégias humanas, isso não traz avivamento. Pelo contrário, isso traz um animamento sem fundamento que vai prejudicar completamente, está prejudicando já o processo do avivamento. Então, que nós possamos nos arrepender com isso. Foco excessivo em métodos humanos.
Estratégias humanas não produzem vida espiritual. Sem a dependência do Espírito Santo, até o que parece movimento pode estar morto. A gente vê a palavra que está revelada lá à igreja de Sardes, no capítulo 3 de Apocalipse, verso 1. Pensa que está vivo, mas já não sei. Se está morta, precisa de ressurreição, não é de reavivamento, viu? Porque às vezes é fácil você reavivar algo que está ali desmaiado, mas se está morto, complicou, hein? Que o Senhor nos perdoe por toda dependência de estratégias humanas. Em nome de Yeshua, o Senhor nos perdoe. 10º ponto, falta de quebrantamento e arrependimento coletivo. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, Joel 2,13. O avivamento coletivo depende de um espírito de arrependimento que atinja a comunidade. Sem isso, tudo se torna performance religiosa. Nós sabemos o quanto o espírito de religiosidade tem dominado, não é, amados? Tem dominado a igreja, o quanto isso é sério. E nós estamos aqui nos arrependendo disso e até eu me lembrei de como a nossa igreja trabalha com esse negócio de arrependimento. Vira e mexe, a gente está se arrependendo aqui. Aí uma certa irmã, que não está mais conosco, ela disse, mas vocês se arrependem muito, mas tanta coisa vocês têm que se arrepender desse jeito? Misericórdia, né, amados? Ela já não está mais, porque acho que ela não tinha mais do que se arrepender. Mas nós temos que rasgar o nosso coração. Nós sabemos que todas as vezes que se reconhecia um pecado que tinha ferido a santidade de Deus no passado, rasgava-se as vestes, né? Nós vemos Davi fazendo isso ali quando morre o filho gerado em adultério com Batseba, quando ele rasga suas vestes, se unge com cinza, um arrependimento profundo. Quantas vezes no nosso dia a dia eu preparando essa ministração, eu tive que me arrepender de coisas que às vezes quantas vezes a gente sabe disso, mas às vezes alguém fala alguma coisa e a gente não retruca para não incomodar e a gente peca contra Deus. Fala do governo, comenta alguma coisa de algum irmão. Perdão, Senhor, perdão. Nós temos que estar quebrantados diante do Senhor e quando o Espírito Santo trouxer, a gente tem que se arrepender genuinamente, com dor e lágrimas, por ter ferido a santidade desse Deus tão maravilhoso e poderoso que está preparando um avivamento para a igreja dele, para a noiva. Nós fomos e somos separados para preparar a noiva para o seu arrebatamento. Olha que responsabilidade seríssima. Nós fomos separados e estamos sendo preparados dia após dia para prepararmos a noiva para o seu arrebatamento. E ela terá que ser sem máculas, sem rugas, sem nenhum defeito. Quantos defeitos ainda temos? Que Yahvé nos perdoe, que o Espírito Santo nos convença e que nós sejamos sábios e obedientes à voz do Espírito Santo. Em nome de Yeshua que nós temos orado e clamado, porque Ele nos deu autoridade para fazermos isso. Obrigada, Senhor Jesus, Cristo de Nazaré, por teres morrido a nossa morte, pago o preço para que a gente pudesse estar hoje aqui clamando pela noiva. Nós veremos isso, Senhor, nós veremos isso, é a nossa oração. Senhor Yahvé, nosso Deus, nós rasgamos o nosso coração diante de Ti. Não queremos mais uma aparência de piedade, mais uma transformação profunda. Rasgamos o nosso orgulho, nossa vaidade, nossa insensibilidade, como a Tua palavra nos adverte em Joel 2,13. Rasgai o vosso coração e convertei-vos ao Senhor. Traz arrependimento coletivo, avivamento genuíno, que a Tua igreja chore aos Teus pés e se levante cheia do Teu Espírito para viver o Teu propósito. Aleluia! Tendo assim concluído os 10 pontos que nós preparamos aqui sobre o que nós precisamos, do que nós precisamos nos arrepender para que nós recebamos a renovação espiritual. Agora sim, nós poderemos orar para chamar o avivamento sobre o Brasil e sobre as igrejas brasileiras. Uma renovação espiritual. Oh Espírito Santo, a consciência profunda de que para que a renovação chegue, Senhor, para que a gente faça os clamores orando a Tua palavra, Yahvé, nós temos que limpar a eira para que o trigo puro venha e a gente receba do céu o cumprimento da Tua promessa. Nós queremos, Senhor, desejamos esse avivamento e por isso nós queremos orar a Tua palavra sobre a nossa nação, sobre essa renovação espiritual. Como nós já lemos, mas vamos repetir em Abacuque 3:2. Senhor, ouvi a Tua fama, tremo diante dos Teus atos.
Tu és santo, Yahvé nosso Deus, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Clamamos por um avivamento, por renovação nos dias de decadência espiritual. Venha o teu reino, renova-nos, santifica-nos, aviva o nosso coração. Como está no Salmo 51, de 10 a 12, quando Davi ora: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Restaura em mim a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário, pronto a obedecer. Senhor, nós queremos isso como igreja, que o Senhor crie em nós esse coração puro, algo nunca criado antes. No original, essa palavra cria está em bara, que faz algo totalmente novo, que eu não tinha ainda. Davi ora isso, que eu não tinha. Eu preciso de um coração puro, que o Senhor possa criar dentro da igreja do Senhor, nessa geração, um coração puro, que não tem ainda, renovar um espírito sensível e estável à voz do teu Espírito Santo, Senhor. E assim a alegria vai ser restaurada. Porque quando ele faz essa oração tão contrita, é porque ele tinha consciência que ele precisava de um renovo por ter pecado contra o Senhor. E a tristeza havia invadido seu coração. A tristeza do coração de Deus invadiu seu coração. E agora ele precisava de um coração novo, recriado, para absorver o novo que o Senhor traz. Assim seja conosco, Senhor. Oramos por essa purificação, por esse novo coração, por essa renovação interior e pela restauração da alegria espiritual. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação que traz discernimento e transformação de vida. Tudo que é transformado não parece com o original. Transformar é uma forma totalmente diferente. E é isso que aqui o apóstolo Pedro está ensinando. Não podemos entrar no molde do mundo. O nosso molde é Jesus. O nosso molde é o Senhor Jesus. Amém? Tem muita coisa para falar desse versículo, mas a gente tem que orar ele para pedir renovação espiritual, viu, amados? Continuar orando cada parte dele para clamar por essa renovação. Renova dentro de mim um espírito estável, ou seja, transformem-se pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que você possa experimentar, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade para você e para mim. Deus tem uma vontade para a igreja no Brasil. Deus tem uma vontade para a igreja na terra. E ela é boa, perfeita e agradável. Mas nós não podemos entrar na forma do mundo. A nossa forma tem um nome, Yehoshua. Ele mesmo depois ali, em João 20:21, quando ele nos delega a missão, é porque ele estava nos dando esse novo nascimento, esse novo homem. Nós vamos aqui orar sobre isso também. Segundo aos Coríntios 4:16, nós oramos o seguinte: não desanimamos. Nós não desanimamos. Embora exteriormente nós estejamos a desgastar-nos, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia, ato contínuo. Todos os dias experimentemos a renovação que o Senhor traz para nós. Temos que buscar isso, viu? Isso nos renova. Tudo aquilo que a gente falou de arrependimento, e nós nos arrependemos e pedimos perdão, agora nós estamos aqui tomando posse de toda a promessa que nós temos. E o apóstolo Paulo, ele é excelente em nos encaminhar para esse caminho de renovação. Que o Senhor possa nos renovar, essa consciência de que por fora a gente pode estar se desgastando, mas dentro a gente está renovado, né? Até esses dias falava com o Alexandre, vamos orar pela força de Josué e Caleb para nós completarmos o chamado que nos está proposto. Depois desses 25 anos de ministério, nós estamos experimentando uma renovação espiritual, uma renovação emocional, renovação física, porque nós temos que continuar frutificando frutos permanentes. Efésios 4:22 e 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem e serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Uma renovação
envolve abandonar o velho homem e viver uma nova identidade em Cristo. Uma vez eu li uma poesia muito grande, muito tremenda sobre o seu armário. Como o novo pode chegar se o velho fica lá preenchendo o seu armário? E aqui é profundo. Como as coisas do velho homem podem ficar lá dentro, ocupando o espaço do novo homem? Não tem como. Não tem como ambos estarem juntos. O velho homem tem que sair da nossa vida completamente para que o novo homem que foi criado segundo Cristo em nós se manifeste e ele seja visto, viu? Que os outros vendo-me glorifiquem a ti, Santo Deus. Permite, ó Pai, pelo meu bem viver, sim, Senhor. Vem, Senhor, faz em mim nascer outro ser, por tua graça, por teu poder. Esse novo homem tem que ser visto, que os outros vendo-nos glorifiquem a ti, eles vejam a nova criação que está em nós. Isaías 40:31 diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E é isso, temos que experimentar essa renovação que está baseada na esperança de um Deus que não mente, um Deus que promete e cumpre. Não olhe as circunstâncias, olhe para Ele, espere no Senhor, suas forças serão renovadas. Amém? Tito 3,5 diz assim: Ele nos salvou não por causa de atos de justiça, dos nossos atos por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha aqui ele de novo, maravilhoso. É assim, amados. A gente sabe que ali, Daniel 9, eu tenho orado isso sobre a casa de Israel, ele pede perdão para o Senhor e ele clama pela misericórdia do Senhor, não pelos nossos méritos, reconhecendo que não temos méritos, porque pecamos contra ti, mas pelas tuas muitas misericórdias. Vem, ele diz para o Senhor, vem, faz, Senhor, vem, realiza. E é assim que nós temos que fazer. O Senhor veio, o Espírito Santo está aqui conosco e Ele tem feito isso. Ele tem nos lavado, nos regenerado, feito novas criações. Um lavar regenerador. Como a oração de Davi lá, ele faz uma coisa nova, gera o novo, não é restaura, ele regenera, faz algo novo. É assim que nós temos que orar para que esse novo chegue em nós, devido à sua muita misericórdia. Assim seja, Senhor, nas nossas vidas. O Salmo 85:6 diz assim: Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Um pedido por renovação. Claro que o Senhor virá nos renovar, reavivar o nosso coração. Basta que a gente se incline aos seus pés, deseje, busque intimidade, presença. A presença do Senhor trará essa renovação e vai trazer alegria e vai restaurar o fervor. Aleluia! Colossenses 3:10 diz assim: E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. A renovação também acontece pelo crescimento no conhecimento de Deus. É uma luta, não é, amados, essa parte? É uma luta, porque nós temos que prosseguir em conhecer o Senhor, como é certa a sua vinda. De novo, cai naquele ponto da intimidade. Para que essa renovação espiritual venha, não tem outro caminho. É a presença, é a busca no conhecimento do nosso Deus, é a intimidade. Nós desejamos isso, Senhor. E agora, nós queremos orar. Vivifica no Senhor, vivifica no Senhor. O Senhor traz tempos de refrigério para nós. É uma promessa. Estamos revestidos do novo homem. Queremos crescer à imagem do nosso Criador. Derrama sobre nós, Senhor, o fogo do Teu Espírito, como em Pentecostes. Que sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo, marcado por ousadia, pureza, compaixão, sinais e transformação. Não queremos ser apenas sobreviventes. Queremos ser instrumentos do Teu avivamento nesta geração. Queremos ser instrumentos, agentes de mudança, agentes de transformação. Oremos. Senhor nosso Deus,
e nosso Pai celestial, Yahvé, nosso Deus, com reverência e temor, como o profeta Abacuque, nos colocamos diante do teu trono e oramos. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Em tempos de apatia espiritual, quando o fervor de muitos se apagou e os olhos se voltaram para os ídolos deste mundo, suplicamos que o teu sopro de vida venha sobre a tua igreja. Desperta os corações sonolentos, quebra a rigidez da religiosidade morta e reacende entre nós a chama do primeiro amor. Não queremos apenas lembrar dos avivamentos passados, queremos viver um mover novo, poderoso e atual. Cria em nós, ó Yahvé, nosso Deus, um coração puro. Não somos melhores do que Davi, que orou assim. Também pecamos, nos desviamos, nos tornamos indiferentes ao teu Espírito. Mas hoje, como igreja, confessamos a nossa frieza e te suplicamos, renova dentro de nós um espírito constante, íntegro e fiel. Restaura a alegria que vem da salvação, livra-nos da dureza de coração e coloca em nós um espírito disposto a obedecer, mesmo quando for difícil, mesmo quando for custoso, Senhor. Transforma-nos, Senhor, pela renovação do nosso entendimento. Não queremos mais nos conformar com os padrões deste século, tal como egoísmo, superficialidade, consumismo espiritual. Livra-nos de sermos uma igreja moldada pelo entretenimento ou por performances. Queremos uma mente renovada pela palavra, por princípios eternos, para que saibamos discernir o que é bom, agradável e perfeito diante de ti. Que cada líder, cada ministério, cada culto seja a expressão do teu reino, não da nossa vontade. Mesmo quando o corpo se cansa, mesmo quando as lutas apertam, cremos no que diz a tua palavra. O nosso homem interior se renova de dia em dia. Renova-nos por dentro, Senhor. Que a nossa espiritualidade não dependa das circunstâncias externas. Mesmo em tempos de dor, perseguição ou escassez, que o nosso espírito se mantenha vivo, firme, cheio da tua santa presença. Ajuda-nos a despirmos-nos do velho homem, como o Senhor ensinou através do apóstolo Paulo, revestirmos-nos do novo homem. Queremos deixar para trás os hábitos que entristecem o teu espírito, a murmuração, a falta de perdão, o orgulho disfarçado de santidade. Tira as vestes da carne e reveste-nos com um novo homem, moldado segundo Cristo nosso Senhor. Que sejamos conhecidos por um estilo de vida sã, íntegro e frutífero. Renova as nossas forças, Senhor Yahvé, nosso Deus, porque nós sabemos que os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Subiremos com asas como águias. Correremos e não nos cansaremos. Caminharemos e não ficaremos fatigados. Para muitos o cansaço espiritual se tornou rotina. Há muitos pastores esgotados, obreiros frustrados, famílias desanimadas. Mas hoje profetizamos renovação. Que os cansados voem novamente, que os caídos se levantem, que os fracos sejam fortalecidos, que a esperança seja restaurada em cada coração. Obrigada, Senhor Yahvé, nosso Deus, pelo lavar regenerador e renovador do teu Espírito Santo. Não fomos salvos por obras, nem por méritos humanos, mas pela tua misericórdia maravilhosa. E é por essa misericórdia que clamamos novamente. Sopra sobre nós o teu fôlego de vida. Batiza-nos de novo com o teu Espírito, não apenas com emoção, mas com transformação real, com frutos verdadeiros. Lava-nos e livra-nos da hipocrisia, do ativismo e da frieza. Renova a nossa essência. Em nome de Yehoshua que nós oramos, com gratidão no nosso coração, e abençoamos o propósito desses 21 dias de jejum e oração, até que nós vejamos essa renovação em cada arraial, dos nossos irmãos, na nossa cidade, na nossa nação e nas nações da terra. Que o teu reino venha, Senhor, e a tua vontade perfeita seja estabelecida em nós,
usa-nos que através de nós possamos levar a Tua vontade para os corações que estão sob os nossos cuidados. Abençoamos a cada um que está nesse momento se expondo a esse tempo de oração. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu maravilhoso rosto e te dê Shalom. Dentro do Shalom, saúde. Saúde para todo o presbitério, para todos que nos ouvem. Saúde física, saúde emocional e espiritual. Amém e amém. Shalom, shalom.